Olá, bem-vindos ao nosso canal Café com Pimenta. Eu, Graziela Raichiartico, médica, ginecologista, especialista em sexualidade humana, venho conversar hoje um pouquinho a respeito da depressão pós-parto. Sabe-se que a gestação e o período pós-parto, então o puerpério, são períodos da vida da mulher que envolvem inúmeras alterações físicas, hormonais, psicológicas e de inserção social, as quais podem refletir diretamente na saúde mental. Essas mudanças provocadas pela vinda do recém-nascido também envolvem fatores socioeconômicos, principalmente na nossa sociedade, em que a mulher está inserida no mercado de trabalho e participa do orçamento familiar, cultivando os interesses profissionais e sociais diversos. Então, não se tem dúvida que os primeiros 6 meses ou até o primeiro ano após o parto podem ser exaustivos, apresentar uma ansiedade elevada, uma insegurança com essa nova responsabilidade. De quê? De ser mãe, de tornar-se mãe. A literatura médico-científica já indica que esse período gravídico puerperal é a fase de maior prevalência dos transtornos mentais, principalmente quando, no primeiro trimestre da gestação e no terceiro trimestre, e nos primeiros 30 dias pós-parto. A depressão, propriamente dita, é o transtorno mental de maior prevalência durante a gravidez e o pós-parto, e ela apresenta inúmeros fatores de risco. Mais de 50% das mulheres que param indevidamente o tratamento antidepressivo, quando descobrem que estão grávidas, têm uma possibilidade de recaída em 75% dos casos. Então, eu fiz um teste, eu fiz o exame de beta-HCG, deu positivo, e eu faço acompanhamento ou tratamento para depressão. Primeira coisa, eu marco uma consulta com o meu obstetra e com o psiquiatra. Eu não abandono o tratamento. Por vezes, esse tratamento precisa ser modificado, será adequado qual fármaco eu vou usar, mas eu não abandono o tratamento. O único fator ambiental que parece importante e significativo, que ajuda na melhora desse quadro, é o quê? É a percepção da mulher a respeito do suporte afetivo do parceiro. O meu parceiro, o meu esposo, o meu namorado está me apoiando, ele participa da consulta pré-natal, ele é um pai presente, ele auxilia nos cuidados do nascimento, do banho, do pós-parto, da troca de fraldas, é um fator protetor e um auxílio na recuperação dessa mulher. A depressão do pós-parto afeta de 15 a 30% das mulheres no puerpério e pode persistir até 1 ano em 40% delas. Como é que eu classifico, como é que eu faço um diagnóstico, então, de um transtorno depressivo maior? Eu caracterizo por um humor deprimido, um cansaço extremo, eu me sinto muito esgotada, uma ansiedade elevada, uma dificuldade para dormir, então uma insônia, uma irritabilidade. Eu posso ter uma grande alteração no apetite, sendo para mais ou para menos. Eu posso ter uma modificação maior do que o esperado do pós-parto no meu peso. Eu apresento uma dificuldade e uma perda do prazer nos cuidados com esse recém-nascido, o que costuma resultar no quê? Num sintoma de culpa, num sentimento de culpa muito grande nessa mãe. Então, essa relação que se modifica entre mãe e filho ou em toda a estrutura familiar deve ser diagnosticada precocemente para quê? Para minimizar os potenciais prejuízos. Alguns sintomas, por vezes, se confundem com uma gestação normal ou de um blues puerperal. É normal eu ter uma alteração do sono, é normal eu sentir mais fome porque eu amamento, é normal eu estar muito cansada. Então, em parte, em razão dessas crenças, devem ser avaliadas. Por quê? Porque uma tristeza excessiva
pode estar mascarando o diagnóstico de uma depressão. Todo médico, todo familiar, todo cuidador, todo parceiro tem que ter um olhar diferente nesse período que é o do pós-parto, observando manifestações depressivas, ansiosas, o uso do tabaco, então o cigarro, a dependência por álcool, um sentimento, um choro muito intenso, um carinho inexistente, uma falta de vínculo com esse recém-nascido. Então, os familiares devem observar esses sintomas e orientar e agendar uma consulta para essa nova mãe. Sabe-se que logo depois do parto, que nesse período onde a depressão até é mais prevalente, ela demora um pouquinho mais para responder ao tratamento. Então, tem que insistir no uso da medicação, tem que insistir no tratamento psicoterápico, tem que ir para as sessões, tem que fazer o acompanhamento. Uma história familiar de depressão, de psicose ou até mesmo um transtorno bipolar prévio é importante para ser feito um diagnóstico diferencial. Nem tudo é depressão pós-parto, mas também nem tudo é normal nesse pós-parto. Hoje em dia, o tratamento da psicoterapia, a linha cognitivo-comportamental, apresenta uma excelente resposta, é eficaz, mas além dessa psicoterapia, num transtorno depressivo maior, num quadro mais moderado a grave, é essencial o uso de tratamento medicamentoso, do remédio. Existem algumas medicações seguras nesse período da gestação e no pós-parto, durante a amamentação. Cabe a cada médico, ao psiquiatra, avaliar qual que é a melhor indicação para ti e naquele momento. Mas, por exemplo, a sertralina, o escitalopram, a paroxetina e a nortriptilina já vêm sendo usados na gestação e no período pós-parto sem agravos maiores. O período do pós-parto imediato é um período de muita vulnerabilidade e a depressão pós-parto em mulheres com fatores ambientais estressantes ou naquelas que já tiveram episódios prévios de depressão devem ser avaliadas e acompanhadas. Mãe, mulher, discuta seus anseios, converse a respeito das suas preocupações, procure uma consulta médica. Nem tudo é utopia. Tornar-se mãe não é fácil. Não existe um manual, uma orientação adequada. Não tem uma fórmula mágica. Nosso corpo muda. Amamentar, além de ser muito prazeroso, pode ser difícil, pode ser doloroso. Então, conversa com um especialista, sinaliza os teus familiares, o teu parceiro, que tu tá precisando de um apoio, de um anseio, de um cuidado diferente, de um carinho, e faça essa avaliação.